Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar na prática como utilizar o AWS Well Architect Tool e o AWS Well Architect Framework para avaliar uma arquitetura na AWS. O AWS Architect Tool é uma ferramenta dentro da console da AWS que ajuda a verificar se um workload está seguindo boas práticas de arquitetura. Ele não corrige o ambiente automaticamente, mas mostra riscos, pontos de melhorias e recomendações com base nos pilares do Well Architecture Framework. Meu nome é Luiz Inhessa, já se inscreve, curte, comenta aí no canal e vamos lá. O framework é dividido em 6 pilares principais: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance, otimização de custo e sustentação. Nesse vídeo, eu vou abrir o AWS Air Architect Tool, criar um workload de exemplo e mostrar como funciona o preenchimento das perguntas. O ideal é simular uma avaliação real da arquitetura, passando pelos pilares e entendendo como cada resposta impacta no relatório final. Para fazer essa análise, eu utilizei o meu próprio projeto na AWS, site sobre o CloudWort, ele tem aí no canal aí, já dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, onde ele é um site estático, onde está no S3, eu tenho um CloudFront configurado nele, um API Gator, Lambdas e utilizando o DynamoDB com um Route 53 e um certificado. Eu peguei as perguntas do El Arquiteto e comparei com o que existe no meu projeto. Então vocês vão ver aqui na prática como é que eu fiz para avaliar o meu ambiente com o El Architecture Framework. Bora para a prática? Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui minha conta AWS. Nós vamos procurar aqui o El Arquiteto Tool. Eu já tenho um projeto, uma carga de trabalho feita. Precisa adiantar para mostrar para vocês. Nós vamos criar uma outra. Vou clicar aqui só para a gente poder falar um pouquinho. O que, que é a ferramenta do El Arquiteto? Então aqui eu tenho alguns pilares que ele mostra para mim: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência na performance, otimização de custo, sustentabilidade. Então a AWS ela nos orienta a utilizar esses pilares para qualquer arquitetura. Então, é uma ferramenta da AWS dentro da console usada para avaliar se a arquitetura está seguindo boas práticas na AWS. Então, aqui eu tenho excelência operacional. Opera, monitora e melhora continuamente o sistema. Então, ali quando a gente fala de pipelines, CloudFormation, Code Build, Code Deploy, monitoramento do CloudWatch, CloudTrail. Então, a gente está falando aqui dessa excelência operacional. Aí nós temos aqui segurança. Então, quando a gente está falando ali de Organization, Security Management, KMS, Shield, WAF, então a gente está falando aqui do pilar mais de segurança. Aí nós temos aqui confiabilidade. Confiabilidade, ela garante a disponibilidade de recursos de falha. Então, quando a gente está falando de autoscale, load balance, Route 53, backup, EKS, ECS, containers, então a gente está falando aqui de confiabilidade. Aí nós temos aqui eficiência na performance. Então ali a gente está falando mais de EC2, Lambda, CloudFront, Dynamo. Então quando a gente está falando ali desses recursos, a gente fala mais sobre eficiência ali na performance. Isso não significa que os outros serviços não estejam incluídos ali, não se fale ali, mas a gente está incluindo diretamente com essas ferramentas, com esses serviços. Aí nós temos otimização de custo, aí vai entrar ali mais o AWS Code Explorer, o BuildGates, aí a gente tem ali computação otimizada,
o S3, onde a gente utiliza recursos para reduzir custo. Nós temos ali, quando a gente fala sobre instância, qual tipo de instância utilizar. Aí nós temos aqui sustentabilidade. Ali a gente está falando mais sobre reduzir o impacto ambiental da infraestrutura. Então, quando você utiliza ali autoscale, você pode utilizar lambda em vez de um recurso de uma máquina. Então, ali a gente está falando de eficiência de energia, recursos sobre demandas. Então, a gente está falando mais de sustentabilidade. Então, aqui eu vou clicar em definir carga de trabalho. A gente vai começar aqui a criar uma carga de trabalho. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar o nome. Eu já tenho um projeto pronto. Eu vou colocar aqui número 2. Então, ele se chama CloudWatch Inestanet 2. Aqui eu posso escrever uma descrição, colocar aqui qualquer coisa, só para a gente avançar. Eu tenho aqui proprietário, ele vai pedir o e-mail do proprietário. Vou colocar o meu mesmo. É um ambiente que eu já tenho em produção, então vou colocar produção. Qual região que ele está? Então ele me pergunta aqui, ele está na Virgínia, poderia colocar mais de um. Regiões que não são da AWS, então aqui eu não vou colocar nada, vou deixar vazio. Vou colocar aqui o nome do meu ID, da minha conta, é opcional, mas vou preencher aqui. Então eu poderia ter aqui no Organization algumas contas, então eu poderia colocar aqui todos os IDs das contas. Aqui a aplicação eu não vou colocar nada. Eu tenho aqui o design da minha arquitetura. Então, para a gente poder falar de um projeto, eu tenho que ter ele pronto. Eu tenho aqui o projeto pronto, então nós vamos falar sobre esse projeto, tá? Então, esse projeto aqui, eu tenho ele já funcionando, eu tenho aqui já a arquitetura, então ele é esse aqui. Então, nos vídeos anteriores, quem acompanha o canal, nós estávamos falando sobre esse projeto aqui. Então, o que que ele é? Ele é apenas uma página onde tem um front-end e um back-end, onde utiliza alguns recursos. Ele está utilizando o CloudFront, ele tem um Route 53 lá, um DNS com um certificado. E aí no back-end eu tenho um API Gator com algumas lambdas em Python que está jogando lá para o meu Dynamo. Então ele é bem simples esse meu projeto, apenas para poder utilizar aqui nos laboratórios. Eu tenho observabilidade também, então ele está lá no CloudWatch. Eu tenho um painel que a gente viu nos vídeos anteriores, onde ele está lá utilizando os logs, que está monitorando os meus serviços. Eu tenho também no vídeo, nós fizemos lá um canário, onde está vendo se está saudável a minha página, se também quando loga também está saudável, se está funcionando. E eu tenho a observabilidade também pelo usuário. Então está configurado. Assista os vídeos do canal, os últimos vídeos, que vocês vão ver lá como é que nós temos essa configuração. Então, voltando aqui, deixa eu pegar o link dessa arquitetura. Eu vou colocar lá, é esse aqui, ó. Vou apenas copiar. Vamos ver se está certo aqui. É essa imagem. Poderia deixar vazio, tá, pessoal? Mas vou colocar aqui só para deixar bem bonitinho. Tipo de setor, de tecnologia mesmo, configura a tecnologia. Setor aqui também vou colocar tecnologia. E aqui embaixo eu não preciso colocar mais nada. Então eu não tenho configurado o AWS Trend Adverson, o Gira. Então só vou clicar em próximo. Aqui eu não criei nenhum perfil, vou clicar em próximo. E aqui embaixo, pessoal, que é bem importante, o que que ele vai utilizar? Então ele vai utilizar o Architect Framework, que é um modelo que a AWS tem já pronto, para poder fazer as perguntas para analisar se meu ambiente está de acordo com as orientações da AWS. Eu tenho aqui a opção para DevOps, eu tenho aqui embaixo aqui para Serverless, eu tenho aqui aquisições de funções. Então aqui eu só vou clicar em definir carga, já está selecionado aqui o conteúdo oficial, framework. Então vou clicar apenas definir carga de trabalho. Então essa aqui é a número 2. Só voltar aqui para vocês poderem ver, eu já fiz a primeira, né? Eu já até respondi aqui as questões. Vamos voltar aqui na segunda para a gente acompanhar certinho. Então aqui ele vai mostrar para mim
no painel é a visão geral. Então aqui quando é que foi feito, as perguntas que vão ser feitas, alto risco, médio risco. Aqui está a lente que ele está utilizando, que são as perguntas que vão ser feitas, o modelo que ele está utilizando. Então aqui eu vou clicar em continuar análise. Então ele selecionou esta lente. Então agora, pessoal, vem a parte mais importante, que é responder o questionário em cima da minha arquitetura, em cima do meu ambiente, em cima do meu projeto, estas questões aqui da AWS. Então aqui eu tenho eficiência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance, eu tenho otimização de custo e a quantidade de questões. Eu tenho sustentabilidade também, que são 6. Então, cada item desse eu tenho que preencher. Então, primeiro item aqui, ó, como você define quais são suas prioridades? Aí aqui eu tenho, né? Eu tenho a questão, está aqui. Aí aqui eu tenho uma observação de como é que eu devo responder. Aqui embaixo aqui eu tenho um tique, a pergunta não se aplica a esta carga de trabalho. Então, se você ler essas informações que estão aqui embaixo e acha que ela não se aplica a você, você pode colocar aqui, ela não vai validar essa pergunta quando for imprimir o relatório. Então, tem aqui, ó, avaliar a necessidade do cliente externo? Se sim, você coloca. Avaliar a necessidade interna do cliente? Se sim, você coloca. Avaliar os requisitos de governança? E aí você vai marcando todas as opções. Eu tenho aqui em marcar práticas recomendadas. Se você precisar, você também pode colocar qualquer item aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, avaliar a necessidade do cliente externo. Se eu marcar ela, eu tenho a possibilidade aqui de escolher aqui fora do escopo, prioridade empresarial, restrições de arquitetura, outros. Então, no nosso caso aqui, eu não vou marcar as opções, não vou responder, marcar práticas recomendadas, só vou responder aqui em cima. Então, para o vídeo não ficar muito longo, como é que nós vamos fazer? Eu já respondi todas essas questões, uma por uma, e aí eu vou trazer ele já pronto para que vocês possam ver como é que fica no final. Então, respondeu a questão, é só clicar em próxima. Chegou na última? Chegou aqui na última? Você pode salvar e sair. Deixa eu responder as duas primeiras aqui, só para que vocês possam ver. Então, aqui eu vou colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Então, aqui eu vou marcar essas. Vou clicar no próximo. Vou marcar aqui que a pergunta não se aplica a essa carga de trabalho, só para que vocês possam ver. Que eu vou clicar apenas em salvar e sair. Então, cliquei em salvar e sair. Aqui ele mostra já me traz já, ó, risco geral, risco alto, uma. Ele marca aqui que eu já respondi duas de 75. Isso não significa, pessoal, que você precisa responder todas as questões. Você pode fazer por parte. Primeiro faz eficiência, depois faz sustentabilidade, ou depois faz custo. Aí você pode fazer segurança, você pode fazer depois confiabilidade. Aí você fica à vontade para fazer por parte. Não precisa responder tudo de uma vez. E aí você pode clicar aqui em gerar arquivo. Quando você clicar em gerar arquivo, ele vai gerar para você um relatório e já vai baixar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele já criou para mim esse arquivo. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Aqui, ó, relatório, o nome da minha carga, é o Architect Framework, o da AWS é o Architect Tool. A minha conta, ele traz aqui um relatório. E aí ele traz aqui algumas informações bem separado em índice, então eu tenho tudo aqui. Deixa eu abrir aqui o que eu fiz, para que a gente possa se basear em cima dele. Foi esse. Então, ok, pessoal. Então, esse relatório que eu fiz é desse primeiro. Deixa eu abrir aqui. Então, ele já mostra para mim o alto risco. Eu tenho 32 observações aqui de alto risco. Eu tenho médio risco, 18.
Isso não significa, pessoal, que eu posso desligar o meu site e amanhã já não vai dar algum problema, acabou o mundo, minha empresa faliu. Não, tá? Então aqui são observações que a AWS te dá de melhoria que está faltando no seu projeto, no seu site, na sua arquitetura. Então ele te dá algumas opções. Tem algumas opções aqui que às vezes não se encaixam ao meu projeto. Então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês que eu posso até ignorar isso aqui. Mas o ignorar é consciente, com segurança. Então vou clicar aqui, ó. Então esse aqui é o relatório que eu fiz. Ok? Então ele mostra a conta, ele já me traz lá o relatório, algumas informações de relatório. Deixa eu clicar aqui, workload propriedades. Então ele me traz lá um ARM que ele mesmo criou. Então ele me traz o URL, a descrição. Esse site apresenta a forma simples de Amazon CloudWatch e suas informações para monitoramento, ok? O proprietário vem o meu e-mail, setor de tecnologia, tipo de tecnologia, setor de tecnologia, ele é o ambiente de produção, a região, acho que aqui não está mostrando, mas eu acho que tinha colocado a Virgínia. Aqui o número da conta, ele me traz a arquitetura, só que aqui ele não trouxe, veio lá como imagem. Eu tenho aqui a visão geral da lente, então o que é o EL Architect Framework. Então ele vai falar lá os pilares de excelência operacional, são 11 questões, eu respondi 11. Segurança, são 11, respondi 11, são 13. Eficiência de performance são 5, eu tenho otimização de custo, são 11, sustentabilidade 6. E aqui embaixo opções de lente, e aqui ele me traz já uma tabelinha de melhoria. Então eu tenho alto risco 32 e eu tenho 17. Então, em cima daquelas perguntas e respostas que a AWS fez, e aqui embaixo eu já começo já a ver perguntas que a AWS fez para mim. Então, se eu voltar aqui no meu relatório, eu voltar aqui, deixa eu clicar, opa, só vir aqui. A primeira pergunta aqui, ó, como você determina quais são suas prioridades? Se eu voltar aqui, ó, é a mesma pergunta. Eu vou clicar nela. Então aqui, as que eu escolhi são essas. Então vocês podem ver que foram essas aqui que eu escolhi. Aqui, ó, avaliar a necessidade interna do cliente e avaliar as vantagens e desvantagens ao gerenciar benefícios e riscos. E as que eu não escolhi. Aí ele me dá algumas práticas recomendadas, que é o plano de melhoria. Tem aqui, ó, avaliar a necessidade do cliente externo. Então, quando eu tenho essas melhorias, a AWS ela me dá um link. Então, eu vou clicar nesse link, botão direito, abrir uma outra página. Em seguida, ele me abre uma documentação da AWS falando como é que eu posso melhorar. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu posso avaliar a necessidade do cliente externo? Então, aqui ele já me dá já uma documentação no que eu posso estar fazendo. Então, aqui ele já me orienta, já me ajuda em cima dessa melhoria. Então, todas essas questões aqui que eu respondi, ele me traz. Aqui eu selecionei, aqui eu não selecionei, e ele já vem trazendo aqui para mim aqui alguma orientação, melhoria do que eu posso fazer. Então, se eu clicar, botão direito, ele me traz aqui, ó. Existem mecanismos para gerenciar responsabilidades e prioridades. Então, ele já vem aqui algumas orientações para ajudar a melhorar o meu projeto. Então aqui, pessoal, eu tenho todas essas informações que eu tenho que fazer as melhorias. E depois de fazer essas melhorias, eu posso voltar no meu projeto e ticar ticar o que eu preciso. Então, por exemplo, ó, avaliar a necessidade do cliente externo. Então eu posso voltar, deixa eu pegar aqui, ó, segurança. Deixa eu clicar aqui no primeiro, vamos ver. Aqui, ó. Como você opera a segurança de carga de trabalho? Separar carga de trabalho usando contas.
Então aqui eu poderia ter configurado outras contas, onde eu posso separar o meu projeto, o meu trabalho, em contas diferentes, ou diferentes. Aqui eu tenho ó, proteger as propriedades dos usuários raízes das contas. Então, se eu tenho várias contas dentro dentro do meu ambiente, todos os usuários roots vão ter uma senha forte, vão ter o MFA, então eu consigo ticar essa opção aqui. E assim, todas as outras opções eu vou fazendo a melhoria e vou ticando, e aí eu posso salvar. Ele vai atualizar para mim aqui os riscos. Eu também posso gerar um outro relatório. Para que você possa acompanhar o que você está fazendo, você também pode fazer do jeito que eu faço. Você faz uma planilha com todas as ações. Por exemplo, eu vou abrir aqui a planilha que eu fiz desse modelo. Vou puxar aqui para vocês verem. Então, eu fiz essa planilha, né? Então, eu coloquei lá se está feito. Então, eu posso ticar se foi feito. Status já iniciou, a prioridade, o pilar. Então, ele me traz aqui o pilar, o ID do AF, o risco. Então, ele me traz as perguntas, itens de melhoria. Eu coloquei já aqui algumas coisas. Aí, eu tenho aqui o que precisa ser feito. Eu tenho o tipo de ação. Eu coloquei aqui também serviços e configurações na AWS que eu posso utilizar, observação. Aí aqui mais para frente eu tenho uma pessoa responsável, o prazo até quando tem que ser feito, a data de conclusão. Eu tenho aqui as perguntas depois que eu posso ticar quando estiver pronto. Então estão aqui, ó. Então estão aqui as perguntas, aí eu volto lá e tico. Então coloquei, joguei tudo aqui numa planilha para que eu possa acompanhar o progresso das alterações agora, das melhorias que eu tenho que fazer. Estão todos aqui. Então, legal, pessoal. Então, é isso. Espero que todos tenham entendido, gostado. É bem fácil utilizar aí o Architect Framework. Então, é isso, galera. Então, curte, compartilha. Se inscreva aí no canal, dá um apoio aí pra gente. Até a próxima.